Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, né? Dia de estarmos em culto. Achávamos que as coisas iriam ser mais rápidas, para a gente já estar essa semana cultuando juntos, mas por prudência dos órgãos públicos, ainda não foi possível. Por isso, nós estamos ainda pelas redes sociais gravando para que possamos estar em segurança. Eu quero trazer uma palavra do nosso coração nesse tempo, submissos ao Espírito Santo, atentos àquilo que Ele quer nos falar. Vamos orar. Hoje é quarta-feira à noite, é dia de estudarmos a Bíblia e quero trazer para vocês um pouquinho sobre a Bíblia como nosso espelho. Bíblia como espelho, a nossa Bíblia. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bondoso, louvado seja o teu nome, obrigado por tua misericórdia, que sobre nós se renovou neste dia, e te agradecemos porque o Senhor nos tem sido, ó Deus, como Pai, que nos tem garantido a vitória, a provisão, as bênçãos da tua paternidade. Te louvamos, ó Deus, por tudo que tu és e por tudo que vais fazer e tudo que tens feito. Suplicamos ao Senhor por cada família, pedimos a tua mão poderosa, abençoadora, pedimos pelos enfermos. Quero suplicar, ó Deus, pela vida de Gilson, meu irmão, meu amigo, que o Senhor esteja com ele, guiando, guardando nesse tempo de recuperação. Abençoe os médicos também, pastor Francisco Sarlo, nosso querido irmão, pastor Oliveira também está acometido, irmão Eric também acometido pela Covid, que o Senhor esteja, ó Deus, derramando graça do Senhor sobre eles, ministrando e abençoando os medicamentos, para que surtam o efeito desejado e eles sejam restabelecidos, Pai. Oramos pedindo que o Senhor nos guarde, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Entregamos a Ti, ó Deus, nossas expectativas, nossos sonhos e nossos projetos. Abençoe a igreja do Senhor nesse tempo, ó Deus, que haja crescimento, que haja renovo de fé. Entregamos o momento do nosso país, que a Tua mão poderosa seja estendida sobre o nosso povo, Deus. Em nome de Jesus, não permita que o espírito de morte vença, não permita que a injustiça prevaleça, mas que a equidade do Senhor seja estabelecida no Brasil, no nosso estado, no nosso município, na nossa cidade. Abençoe, ó Deus, os líderes que são escolhidos pelo Senhor, como diz a palavra. Entregamos estes em tuas mãos e pedindo que o Senhor os use. Trate com a igreja, trate conosco, nos ajude, ó Deus, santifica-nos através da tua palavra agora. Te pedimos em nome de Jesus. Abençoe esse lar, essa família que está ligado conosco, que a sua mão de poder seja sobre cada membro da família. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como eu disse, nossa Bíblia é como que um espelho. E ela foi escrita para nos instruir a vivermos de acordo com a vontade de Deus. O texto que eu quero compartilhar é 1 Timóteo, capítulo 3, verso 10, que diz assim: devem ser primeiramente experimentados. Está falando sobre o ministério. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escreva estas coisas, embora espere ir vê-los em breve. Mas, se eu demorar, saiba
como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Paulo está falando sobre um quadro geral, uma visão ampla sobre o ministério do diaconato, e ele vai falando sobre comportamentos na igreja. No final desse texto, ele encerra dizendo que Deus foi manifestado no corpo, em corpo, aliás, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Essa é uma panorâmica, né, da vida de Cristo e também nos qualificando e nos dando, aliás, as qualificações necessárias para sermos servos de Deus. O segundo texto que eu quero ler é Tiago, capítulo 1, verso 23. Tiago 1, 23 diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Comparado a um homem que olha a sua face no espelho. Toda a Escritura, ela nos conduz a Cristo. O Antigo Testamento anunciava a vinda do Messias e o Novo Testamento a sua chegada e a sua história, né? Há uma sincronia muito grande, por isso a gente nunca desqualifica o Antigo Testamento, né? E sempre o acopla ou faz uma conexão com o Novo Testamento, né? E essa é a real da Bíblia, quando no Antigo Testamento havia o prenúncio do Messias que viria, né? Porque a história dele foi contada quando ele visitava o povo. Jesus já existia, ele era chamado de um anjo, né, que visitava o povo em muitos momentos do Antigo Testamento, e também no Novo Testamento, quando ele veio de uma virgem e nasceu. Então, se falava no Messias, mas ele já estava entre o povo, ensinando o povo, protegendo o povo, guerreando com o povo, mas ele não era conhecido. Lá ele era chamado como anjo do Senhor. Mas agora, no Novo Testamento, então, Jesus veio. E a sua história foi contada no intuito de gerar fé no coração de homens perdidos e gerar renascimento para uma nova vida espiritual. Esse era o intuito, né, da vinda de Jesus. Durante todos os séculos, o homem vem sendo salvo, liberto e curado pelo poder dessa história, dessa palavra que remete à história de Jesus. Porque, na verdade, é somente em Cristo que o homem é e será verdadeiramente livre, né? Quero conversar um pouquinho sobre essa questão da liberdade em Cristo, olhando para a Bíblia como nosso espelho, né? Quando temos a visão real de Jesus, revelada pelo Espírito Santo, nos sentimos constrangidos pela sua santidade e amor. E a causa disso é porque nós ficamos expostos diante dessa santidade em nossa miserabilidade. Então a palavra de Deus, ela mostra um Cristo santo, puro e amoroso, e isso nos constrange porque nos mostra a nossa miserabilidade, nosso estado miserável. Por isso que, vendo esse estado real, fez com que o apóstolo Paulo fizesse uma pergunta, no capítulo 7 de Romanos, verso 24, verso 25,
Ele diz assim: miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Ele faz uma pergunta no verso 24. Miserável homem que sou, quem me libertará, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele mesmo responde, né? No verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei, mas com a carne da lei do pecado. Por que essa palavra é pontual nesse tempo? Porque temos um conflito interno entre o homem carnal e o homem espiritual em nós, né? Então, o homem é constituído de alma, corpo e espírito, né? A alma são as nossas emoções, o corpo é aquilo que nós vemos, o espírito foi o que Deus soprou em Adão, né? Nós somos, então, seres de 3 partes, e aqui Paulo está falando exatamente sobre isso. Uma mente cheia, ou uma alma cheia de desejos conflitantes que muitas vezes se opõem à lei de Deus, porque a sua lei nos revela a sua vontade, que sabemos ser boa, agradável e perfeito. Capítulo 1 de Tiago, verso 23, então coloca a Bíblia como espelho, né? Diz que olha a sua face num espelho. A palavra de Deus, então, é chamada de rocha, martelo e espelho. E o espelho, ele expõe a nossa real identidade. Agora, Romanos 7, de 18 a 25, nós lemos o 24 a 25, capítulo 7, verso 18 a 25, diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha carne, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E é nesse momento que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa alma? Por que a palavra de Deus, então, é chamada de espelho? Paulo está dizendo aqui, essa verdade que eu conheço, esse Jesus que eu conheço, expõe a minha miserabilidade, expõe o homem miserável que eu sou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa consciência de Paulo é exatamente essa que todo cristão precisa ter, porque muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus de uma certa forma, de maneira boçal, de maneira inconsequente, de maneira desrespeitosa, né? Muitos vivem uma vida dupla, uma vida com Deus e outra vida no pecado. E quando Paulo é confrontado com essa realidade de um corpo físico, de uma alma que absorve o pecado como se fosse a sua força maior, ele diz: miserável homem que sou. Essa autodefinição, ela precisa acontecer em mim e em você à medida que nós mergulhamos no conhecimento de Deus. Quando nós nos afastamos do conhecimento de Deus, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós começamos a nos achar, a gente começa a achar que nós somos bons e que o pecado é justificável. Enquanto que Paulo teve a revelação do Senhor naquele encontro no caminho de Damasco, quando o Senhor revela para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que ele ficou 3 dias cegos. A partir daquela cegueira, ele começou então a ver quem realmente ele era e quem Jesus era
para Ele. E é exatamente isso que nós precisamos hoje. A palavra de Deus nos é espelho. Espelho revela quem somos. Por isso que o homem se esquiva dela e, por último, tentam descredibilizá-la. Por isso que estão chamando a Bíblia hoje de arcaica. Por isso que menosprezam a palavra de Deus, porque ela agride, ela afeta o pecador, ela confronta o pecador, né? Ela mostra o pecado humano que afasta o homem de Deus. E se eu não quero ser confrontado, então a melhor maneira de eu fazer isso é descredibilizá-la. E é por isso que Satanás se levanta, como tem se levantado na nossa nação, inclusive, para tentar bloquear a ação da igreja, descredibilizar a palavra que é a Bíblia, porque aí ele fica com todo mundo nas mãos. Aí o ser humano estará nas mãos das trevas. Um espelho só reflete o que realmente é exposto. Não cria, não inventa, ele é real. Por isso que a Bíblia confronta o ser humano. Não é que ela esteja inventando, né? Ela fala aquilo exatamente que nós vivemos. Uma mente desordenada, ela pode resultar em uma vida ímpia, deturpada. E a Bíblia a identifica e mostra a saída também. Então, é importante a gente entender isso, porque aí você poderia me perguntar, mas o único intuito da Bíblia é esse, pastor? Mostrar os meus defeitos, mostrar os meus pecados? É só isso que a Bíblia faz? Eu diria para você, não. A palavra de Deus nos mostra os nossos erros, mas também nos indica o caminho do acerto e, consequentemente, a bênção de vivermos em obediência. Então, o pecado não, a palavra de Deus, ela não é única e exclusiva para mostrar o pecado do homem, não. Ela mostra o pecado, sim, mas ela também mostra você está no caminho errado e existe outro caminho. E aí ela apresenta Jesus como o caminho. O povo de Deus chegou um momento da igreja, que a igreja era conhecida como aqueles do caminho. Exatamente porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Exatamente para facilitar, propiciar aqueles que estão perdidos a se acharem, né? É a dracma perdida, né? Que a palavra de Deus nos ensina. Porque em Cristo, então, Jesus, nós descobrimos o único caminho da liberdade. E é João 8,36, diz assim, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato ou verdadeiramente serão livres. Então, o espelho, que é a palavra, detecta o erro, o pecado, o afastamento, e ela também mostra o caminho, e mostrando o caminho, ela mostra a solução. E a solução é Cristo Jesus, que veio para resgatar o homem do pecado. Importante é também que no verso 35 diz que há uma escravidão humana, que isso é real, e muitos não sabem que são escravos. Por isso que a palavra de Deus ela precisa ser pregada, por isso que ela precisa ser lida. E hoje, talvez você seja confrontado com essa palavra e ouça aquilo que o Senhor Deus tem para falar com você, né? Porque o escravo, ele não tem vontade própria, ele é um marionete. O pecado faz isso com o ser humano. E Jesus só veio na cruz exatamente para tirar das mãos das trevas essa escravidão que subjuga o homem. Por isso que Jesus veio para sermos libertos. A palavra diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo
Jesus. O escravo tem a sua vida dominada por alguém ou por alguma força. Essa força é a força do pecado. Interessante que muitas vezes o ser humano ele se afastou de Deus e ele mergulhou no pecado, né? E ele muitas vezes ele brinca com isso, né? E ele faz até muitas vezes chacota com aqueles que querem obedecer a palavra de Deus. Só que eles são escravos, né? Eles têm aparência de livres, mas eles são escravos, não admitem isso até que um dia são confrontados com essa realidade. Quando vê um filho drogado, morto a tiros, porque nunca apresentou o plano da salvação, a vida de Deus para esse jovem. Eu vi uma mãe, tem um vídeo aí rolando na internet, uma mãe agarrada no corpo do filho, chorando e dizendo para ele: eu te avisei, bem que eu falei. Por isso que a palavra de Deus ela já antecipa, ela diz: ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Minha mãe citava muito esse versículo para mim quando eu estava afastado de Deus. O escravo tem as suas vidas cerceadas, presas. Você nunca visitou um presídio? Então visite para você ver, né? Quantas pessoas estão lá presas? Eu fui visitar um presídio uma vez, lá, me parece que na Paraíba. Eu fui fazer uma visita para alguém que estava preso e tinha uma cela que nós entramos, eu acho que foi até em Cambuci, não foi nem na Paraíba não, porque na Paraíba também, eu estou em dúvida, mas eu acho que foi na Paraíba sim, Campina Grande. E eu fui visitar esse presídio e lá fui visitar uma pessoa conhecida e os presos estavam soltos ali naquele pátio para poder conversar com seus parentes. Mas tinha uma cela, tinha uns 4 homens que estava fechada a cela. E aí um amigo meu, não me lembro se foi um pastor, eu acho que foi um pastor que estava comigo, ele chamou o guarda e perguntou por que aquela cela estava fechada e eles não saíam para estar juntos com os outros presos. E aquele guarda olhou para a gente e falou assim: isso aí é bicho. Isso aí é bicho. Não pode estar aqui no meio de vocês. Tão violentos que são. Há muita gente que é presa, né? Num estado tão deplorável que não tem a liberdade de ter uma porta aberta para eles. O escravo tem as suas vidas cerceadas e o pecado é mestre de muitos. O pecado tem muitos súditos, tem muitas pessoas dominadas. A palavra nos ensina que existem 2 senhores, só existem 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você é escravo do pecado. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que servem a Deus, são servos, ou aqueles que são escravos do pecado. Escravos. O servo de Deus, ele tem a liberdade de ir e fazer o que ele quiser. Mas ele já não faz tudo o que ele quer, porque ele entende que os seus desejos carnais o levarão para uma escravidão. O escravo do pecado, ele acha que é livre e ele abusa dessa liberdade e cada vez mais ele é aprisionado pelos vícios, pela violência, pela morte. Quem é preso, que é servo, verdadeiramente é livre. Quem é livre e pensa que é livre é verdadeiramente um escravo. Que coisa, né? Isso assusta a gente? Isso assusta você? Por isso que a gente precisa ter bastante cuidado. A diferença de senhorio, neste caso, é que nos conduz à destruição. Um nos conduz à destruição e outro nos conduz à vida. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 22, diz assim: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Cuidado, porque o pecado tem voz.
Muito interessante isso. O pecado tem voz. Em 1 Samuel capítulo 3, verso 10, conta a história de uma mulher chamada Ana, que ela tinha dificuldade de engravidar. E ela se apresentava no templo em adoração diante do sacerdote Eli, e ela clamava ao Senhor, balbuciava palavras como se tivesse um clamor profundo, como se estivesse bêbada, né? E Eli não entendia de adoração, ele não entendia, mesmo sendo sacerdote, ele não entendia de clamor, e há momento na vida da gente que a gente precisa clamar ao Senhor, e ninguém clama ao Senhor dizendo, Senhor Deus, não. Quando a gente clama, a gente está ali chorando, né? E diante da presença do Senhor, e a Bíblia diz que Eli perguntou para aquela mulher por que ela estava bêbada. E ela disse, não, meu Senhor, é que eu estou clamando diante do Senhor porque eu sou estéril, eu quero ter um filho. E aí ela fez um pacto ali, uma aliança com Deus, pediu a Deus um filho, e ela disse que se ela conseguisse engravidar, aquela criança seria consagrada para ser sacerdote do Senhor. Então a Bíblia discorre que Samuel foi gerado no útero de Ana, que foi um milagre, e ela tinha uma inimiga chamada Penina, né? E Penina engravidava, mas Ana nunca engravidava. E Penina aproveitava disso para fazer inveja, né? Para ficar incitando Ana, e ela só clamava a Deus. Aprenda uma coisa, quando a gente tiver pessoas perto da gente, que estão nos afugentando por causa das suas vitórias, saiba que a sua vitória está nas mãos do seu Senhor, do Senhor Deus, Todo-Poderoso e Soberano. E Ele vai te dar a sua vitória na hora certa, né? Creia no Senhor. E aí, Samuel, então, começa a crescer e quando atinge uma determinada idade de desmame, Ana pega Samuel e entrega para Eli, e ele passa a ser treinado ali a partir de então para ser sacerdote. Certa noite, Samuel e Eli estavam dormindo em quartos separados quando Deus fala com Samuel, né? E chama Samuel, Samuel. Samuel levantava e ia no quarto de Eli. Por 3 vezes ele fez isso e perguntava a Eli se ele estava chamando. Eli na primeira vez disse, não estou te chamando. Na segunda vez disse, não estou te chamando. Na terceira vez ele entendeu que essa voz estava falando com Samuel, era a voz de Deus. Então Samuel foi orientado por o sacerdote. Quando essa voz voltar, diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Então, é o momento em que o texto de 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, diz assim, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel, Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Primeiro momento, quando Samuel é chamado, então, ele não reconhece a voz de Deus porque ele não tinha intimidade com Deus, ele ainda estava novo, ele estava sendo treinado, né? Tem muita gente que não ouve e entende a voz de Deus porque ainda não tem intimidade, né, com essa voz. Quem não ouve e entende a voz de Deus passa então a ouvir muitas outras vozes. A gente precisa entender e aprender a ouvir a voz de Deus. Porque tem muita gente que está, por não entender a voz de Deus, começa a ouvir outras vozes. Não estou falando de esquizofrenia, nem o demônio falando com você, não. Você começa a ouvir a voz da sua dor, você começa a ouvir a voz do ressentimento, você começa a ouvir a voz da perda, do seu passado, você começa a ouvir a voz dos seus traumas. Tem muita gente que tem isso como escravidão, né? Essa voz conduz à escravidão, né? Enquanto que a voz do Senhor chama Samuel para um novo momento da sua história. Então, a palavra de Deus, ela nos relata essas coisas para gerar fé no nosso coração, para entendermos que quando nós não ouvimos a voz de Deus, a gente começa a ouvir a voz do mundo, a voz das trevas,
Interessante, por exemplo, que pesquisas dizem que filhos de divorciados vão se divorciar. Essa é a voz das trevas, é a voz do mundo. Outra pesquisa diz que filhos de drogado vão ser drogados, filhos de alcoólatras vão ser alcoólatras. De fato, meu pai era alcoólatra e eu me tornei alcoólatra. Filhos de pobre serão pobres. Essa é as estatísticas, né? São vozes que as pessoas estão ouvindo, estão acreditando. Que vozes são essas? De onde vêm? Por que elas são ouvidas, acreditadas e seguidas, enquanto existe uma outra voz que diz: Samuel, Samuel. Meu pai era padeiro, eu já contei essa história na igreja. E ele me levava de madrugada para ajudá-lo a entregar os pães. Porque antigamente você fazia um embrulhozinho, né? A gente ia sair da padaria. Era feito um contato, nessa época não tinha nem celular, né? Cidade pequena, cada pessoa tinha o seu pacotinho de pão já embrulhado. A gente embrulhava no papel, amarrava com barbante, colocava dentro de um saco, de uma cesta, e saía já, botava o nome e saía entregando nas casas. Então, 6 horas da manhã, quando alguém acordava, se eu já tinha passado lá, meu pai já tinha passado lá em outra rua e já tinha deixado na janela, no cestinho. Cada um tinha o seu lugar e a gente sabia certinho o lugar onde deixar o pão. E quando acordava, o pão já estava lá, né? Tinha dias que estava chovendo, a gente tinha que proteger muito bem para poder não molhar o pacotinho de pão. E então essa era a dinâmica, né? E para acordar, a gente acordava 4h30 da manhã, né? Eu me lembro muito bem que meu pai chegava para mim e dizia assim, uma voz meiga, uma voz doce. Ele nunca me chamou com grosseria, ele nunca me chamou gritando. Ele sempre chegava pertinho, botava a mão em mim e falava assim: filho, filho, vamos, tá na hora. Eu lembro essa voz doce do meu pai até hoje. Ele faleceu em novembro, meu amigão, a bênção de Deus, pregador do Evangelho. Essa é a voz do Pai Celestial também, né? Ela tem falado com muita gente. É uma voz doce, é uma voz meiga, é uma voz boa, é uma voz de paternidade, é uma voz de unidade, de aliança. E tem gente que não sabe mais ouvir essa voz, perdeu essa voz, desacostumou ou não entendeu essa voz, né? E fica ouvindo vozes do passado, dizendo sobre repetições. De fato, nós herdamos muitas coisas dos nossos pais, mas quando é que passamos a ouvir mais essas vozes do que a voz de Deus? É quando nós exterminamos a nossa história. Porque a voz do Senhor dos Senhores nos dá liberdade, livramento e identidade. Liberdade, livramento e identidade. Procura ouvir a voz do Senhor antes de você fazer qualquer coisa. Há em Cristo esperança. Então a palavra do Senhor sempre trará para mim e para você esperança. Pare de ouvir mais notícias. Tem gente que hoje em dia desligou o celular ou então desliga a televisão porque só ouve falar em pandemia, só ouve falar em coronavírus. De fato, né? A gente nem sabe se isso tudo é verdade. Então desligue as más notícias. Desligue. Comece a ouvir as boas novas do Evangelho do Senhor, porque a voz do Senhor dos Senhores dá liberdade. Porque há em Cristo uma esperança. Ouça as boas novas do reino. Ele é celestial e é eterno. Samuel foi entregue ao sacerdote Eli, que era um sacerdote falido, cuja família era um desastre. E Samuel tinha tudo para dar errado. Se Samuel não tivesse ouvido a voz de Deus, teria ouvido a voz de um sacerdote fracassado, poderia olhar para trás e Eli só podia mostrar para Samuel caminhos desastrosos. E eu tenho falado isso. Cuidado quem você ouve. Cuidado quem você segue. Cuidado a quem você tem como exemplo. Cuidado.
ouça a voz do Senhor. Esteja atento ao que a palavra de Deus diz. Não ouça o que a modernidade está dizendo sobre a Bíblia, eles não conhecem a Bíblia. E você até conhece, você já ouviu a voz do Senhor. Se Samuel não tivesse ouvido a voz de Deus, ele teria sido um fracasso. Por outro lado, aprendemos pela palavra que se a sua casa for destrutiva, você pode ser um canal de Deus dentro da sua casa. Você pode ser um Samuel dentro da sua casa. Naamã, por exemplo, ouviu a voz de uma humilde criada e, estando leproso, foi curado. Né? No primeiro momento ele relutou de ouvir, mas o fato de ter ouvido essa voz de Deus que estava na boca daquela menina, Naamã foi curado. Se a voz de Deus na casa não entra, você pode ser a boca de um profeta onde você está, promotor de esperança. Por isso, não empreste a sua boca para outras vozes. Você é embaixador do reino de Deus onde você está. Deus quer tirar o nosso passado, apagar o nosso passado de dentro de nós para nos levar livres a um futuro santo, puro e libertador. Deus quer apagar o nosso passado porque Ele quer escrever um novo futuro. Cristo só liberta aqueles que abrem mão do seu passado de pecado, de dor, do velho homem, para viver uma nova vida em Cristo. O processo de libertação total requer, em primeiro lugar, que você seja surdo, que eu seja surdo para o velho e atento para o novo de Deus. Em segundo lugar, o processo de libertação, Cristo vai criar em você o desejo de você ser semelhante a Ele. Em terceiro lugar, Cristo vai criar o desejo de cristãos como nós e permitirá que Deus opere maravilhas em nossas vidas. Provérbios 11, 23 diz assim: o desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Isaías 26, 8 diz assim: o teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Salmo 37, 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. 17, 15 diz: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Que o Senhor Deus te ajude. Não se afaste da palavra. Comece a ouvir a voz de Deus. Ouça o que Ele tem para dizer. Deus está dizendo para você hoje que você é seu filho, que você é amado, que você é amada dele, que Ele tem propósitos grandiosos na sua história. Pare de ouvir as vozes da dor, da intriga, pare de ouvir as vozes do corpo, do físico, do pecado e comece a ouvir a voz de Deus. Deus tem coisas tremendas para realizar na sua vida, mas enquanto o seu passado for real no dia de hoje, emperra aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe sua casa, sua família e toda a sua igreja, em nome de Jesus. Senhor, entregamos a ti esta palavra, te pedimos que a unção do teu Espírito venha sobre nós e que a tua palavra encha a nossa alma com verdades santas e puras, para que as vozes do pecado, as vozes do antigo eu seja aniquilada para recebermos aquilo que o Senhor tem para nos entregar e fazer de nós novas criaturas todos os dias, assim como a tua misericórdia se renova sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.